Olá, gente, tudo bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Valente, sou fonoaudióloga aqui na Fonoline, na área de audiologia, sou audiologista pelo Conselho Federal, né? Me formei na UFBA como fono, fiz meu mestrado lá, estou no meu doutorado lá, e já estou aí uns 10 anos nessa parte de atuação e de docência na audiologia. E eu quis vir aqui hoje falar um pouquinho de uma coisa que a gente não conversa muito, principalmente quando a gente está falando da área de áudio. Por experiência própria minha, no dia a dia, na prática, na realização do teste da orelhinha, eu vejo que cada dia é mais fundamental e essencial que a gente preste atenção nisso, que é a nossa comunicação quando a gente vai fazer o teste da orelhinha. Você deve estar se perguntando, nossa, Júlia, mas como assim comunicação? A gente não vai ali fazer uma triagem auditiva? Sim, quando a gente vai fazer o teste da orelhinha, o nosso intuito é fazer uma triagem auditiva. Mas o que a gente sabe hoje em dia, primeiro, é que o protocolo de triagem que eu vou usar para a criança depende de alguns fatores, principalmente se essa criança tem o que a gente chama um indicador de risco, né, para perda auditiva. Então, eu vou ter que partir do pressuposto que eu consigo investigar, que eu consigo analisar e decidir se esse paciente tem esse indicador ou não, para ver como que eu vou conduzir o teste da orelhinha. E depois que eu faço esse teste da orelhinha, mesmo que o resultado seja satisfatório, que a criança passe, que a criança não tenha nenhum fator de risco, ou seja, meu teste da orelhinha se encerra ali só com a emissão autoacústica se eu tenho um resultado passa, eu preciso saber orientar bem esses pais, né? A partir do momento em que eu faço meu teste da orelhinha, tá tudo ok, eu não posso dizer sobre o amanhã. Eu não posso dizer o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a um dia. E quem está o tempo todo com essa criança para poder estar avaliando o desenvolvimento dessa criança e daí por diante são os pais os responsáveis. Então, o que eu ando vendo muito e até refletindo eu mesmo sobre a minha prática clínica no meu dia a dia é se, sim, a gente tem que se importar muito com o exame, a gente tem que saber muito da emissão autoacústica, a gente tem que saber muito no PEAT, caso essa criança vá realizar o PEAT. A gente precisa estudar bastante. Não é à toa que a gente tem o nosso curso de PEAT, que a gente está lançando o nosso curso de emissão autoacústica, mas a gente não pode esquecer da comunicação. O que eu vejo na minha prática clínica e na prática clínica dos meus alunos é o seguinte: o conteúdo ele é muito familiar a mim, a você, ao aluno, ao fonoaudiólogo. E a gente às vezes se esquece um pouquinho que não é tão familiar para o responsável. Por que a gente está falando de responsável? Porque a gente está falando de teste da orelhinha, a gente está falando de recém-nascidos, certo? Então, a primeira coisa quando chega, a gente pergunta como é que foi a gestação, como é que foi o parto, se está tudo ok, se ficou internado muito tempo, se não ficou. E cada dia que passa, eu vejo que a gente precisa investigar mais esse histórico dessa criança de uma forma um pouco mais aprofundada, mas principalmente mostrando para a mãe o que a gente quer fazer, o que a gente quer saber. Como que eu estou dizendo isso? A gente tem o costume de chegar e falar assim para a mãe: mãe, como é que foi a gestação? Aí a mãe fala: foi tudo tranquilo. Aconteceu alguma coisa? Não, foi tudo tranquilo. Aí você acha que essa criança não tem indicador de risco nenhum e você vai fazer o teste da orelhinha dela só com a emissão autoacústica. Tranquilo? Depois, conversa vai, conversa vem, você começa a conversar e a mãe fala: não, é porque durante a gestação eu descobri que eu tive citolomegalovírus, mas não aconteceu nada, então tá tudo bem. E o que eu venho observando é que essa comunicação entre a gente, os responsáveis, a investigação do fator de risco, ela ainda é falha. E eu estou falando de uma reflexão que eu fiz na minha prática clínica, né? De depois que a gente investigou maior, eu tive a oportunidade de ficar um tempo numa maternidade pública, em que essa criança não passava só por mim, passava pelo oftalmo, por outros diversos profissionais. E às vezes eu falava: nossa, mas o oftalmo viu um fator de risco que eu não vi, né? Como que isso aconteceu? E o que eu percebi foi que em muitos momentos, quando a gente pergunta se foi tudo bem, o que é que os responsáveis entendem? Foi tudo bem, eu posso ter tido citolomegalovírus, mas não aconteceu nada, o bebê não internou, eu não internei, a gente não precisou tomar remédio. Ou então a criança nasce e precisou tomar antibiótico, mas ela tomou antibiótico 15 dias, o médico disse que ficou tudo ok, que sarou a infecção e essa criança foi para casa. Mesmo que esteja tudo ok, alguns acontecimentos na gestação a gente considera sim indicador de risco para perda auditiva. Alguns desses acontecimentos precisam que a criança seja acompanhada até os 2 anos de idade. Algum desses acontecimentos precisa que a gente acompanhe o desenvolvimento neuroauditivo dessa criança com o PEAT. Então, a primeira reflexão e assim a necessidade da gente melhorar a nossa comunicação, eu trago para a gente pensar no teste da orelhinha quando a gente está falando de investigar fator de risco. E isso é fundamental, porque a gente sabe que se a criança
criança tem um fator de risco e a gente não usa o protocolo correto, a gente usa só a emissão acústica, apesar de que a emissão acústica é fundamental para o teste da orelhinha, a gente também está fazendo o procedimento de forma incorreta, ou pela metade, ou a gente está impossibilitando da gente fazer um diagnóstico de uma perda auditiva mais tardia ou de uma alteração retrococlear. Então, eu queria a primeira reflexão deixar para vocês, essa reflexão que eu fiz na minha prática clínica, que eu venho tentando melhorar, essa investigação, essa comunicação que a gente tem com os pais, principalmente para saber de fator de risco, né, indicador de risco para perda auditiva, será que a gente está fazendo de forma efetiva? Será que no dia a dia a gente não está, foi tudo bem, ótimo, e deixando passar uma criança que tem um fator de risco por falta de comunicação? Porque a gente tem que entender que os pais dessa criança, elas não têm noção, muitas vezes, que a criança tem tomado antibiótico, de ter acontecido alguma coisa, que isso é um fator de risco para perda auditiva. Eu não sei como está no estado que vocês estão, mas aqui em Salvador a gente está tendo um surto, um problema de saúde pública mesmo relacionado a sífilis. E sífilis é um fator de risco para perda auditiva. Junto a isso, você junta uma, talvez, vergonha da mãe de relatar uma doença sexualmente transmissível, a herpes é sexualmente transmissível. Então, assim, a gente tem alguns assuntos também delicados que a gente tem que pensar como abordar, e eu acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação nesse sentido quando a gente está falando de teste de orelhinha. O segundo ponto que eu já adiantei para vocês também é a gente pensar um pouco na nossa orientação. A gente normalmente faz as coisas muito batidas por causa da correria da nossa prática clínica, mas como eu já comentei, ali naquele momento eu posso dizer que está tudo ok. E depois disso? E a gente sabe que o diagnóstico auditivo precoce é fundamental para a reabilitação de criança. Quem está o tempo todo com a criança? Para ver se a criança tem um desenvolvimento auditivo como esperado? São os pais. Então, assim, primeira coisa, super importante anotar o resultado do teste de orelhinha na caderneta de vacinação. O laudo que você vai entregar para a mãe, muitas vezes ele é perdido. E a caderneta de vacinação, não. A mãe abraça e leva para qualquer lugar. Segundo, explicar o resultado, explicar que está tudo bem. A gente tem que, não é perder, né? É usar um pouco do nosso tempo para orientar. Faz parte da nossa formação, né? Da nossa profissão como profissional de saúde. Então, assim, será que a gente não está simplesmente, a mãe passou, tá aqui o laudo e vai embora? Acho que a gente perde um pouco do princípio quando faz isso. Então, o meu laudo o laudo, e atrás vai um que é esperado para o desenvolvimento da criança até 2 anos de idade. E eu pego e mostro para a mãe. Ó, mãe, aqui a senhora pode acompanhar o que é esperado. Na caderneta de vacinação também tem o que é esperado para o desenvolvimento auditivo. E eu falo, ó, qualquer suspeita, qualquer coisa que a senhora acha que não está se encaixando, a senhora procura ou otorrino ou pediatra, porque o diagnóstico de uma alteração precoce é a melhor coisa que a gente pode fazer para uma criança que tem alteração. E vejam que essas duas questões, tanto de investigação de indicador de risco, quanto de orientação, envolve a nossa comunicação quanto profissional de saúde. Tanto a nossa habilidade de pegar uma coisa técnica e complexa que a gente estudou durante 4 anos, 5 anos, 6 anos, no meu caso, sei lá, 12 anos, transformar de forma simples para o responsável, tanto seja na hora da pergunta, quanto seja na hora da orientação, como também a gente conseguir se comunicar de forma mais efetiva com esses responsáveis. E isso é algo que pode parecer simples, banal, mas é uma coisa que eu tenho muito observado na prática clínica e realmente me deixou muito inquieta, principalmente essa questão do indicador de risco. Então, como aqui a gente traz a minha ideia de trazer aqui é trazer assuntos da audiologia, questões técnicas também vão ser discutidas, a gente tem um curso para discutir essas questões técnicas, eu queria trazer para cá essa reflexão, tá? A gente vai continuar se encontrando aqui. Quem gosta da audiologia, gosta de discutir assuntos, gosta de refletir sobre a prática clínica, não só da áudio, mas das outras especialidades da fonoaudiologia, se inscreve aqui no canal, que a gente sempre vai estar postando assuntos para a gente ficar discutindo, tá? Saber a técnica do exame também é muito importante, por isso que a gente tem e a gente está lançando um curso de emissão acústicas, de como realizar, qual protocolo, qual que a gente usa no diagnóstico, qual que a gente usa na triagem, como que a gente dá laudo, tudo isso vai lá, estar lá no curso. Eu peço e convido vocês para vir fazer o curso comigo e também dar uma olhada no site, descobrir todos os cursos que a gente tem, não só da audiologia, mas como da fonoaudiologia como um todo, tá certo? Aguardo vocês, abraços!